Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão gostando do nosso conteúdo? Eu estou realmente bem feliz, e bem realizada, apesar de muito cansada, com tudo que a gente vem desenvolvendo aqui. Então, hoje, se eu der uma tropeçadinha, não leve em consideração, porque eu confesso que o cansaço bateu um pouco. Mas vamos lá. Completando o time aqui, né, dos nossos macronutrientes com função energética primária, nós temos a proteína, as proteínas. Começamos com os carboidratos, passamos pelos lipídios, pelas gorduras, né? E aí vamos fechar aqui os nossos macronutrientes com as proteínas. Então vamos lá. Bom, as proteínas, elas são formadas através de um conjunto de aminoácidos. E estes nutrientes, eles também possuem como função primária nos fornecer energia, assim como os carboidratos, né, e os lipídios que nós já vimos anteriormente. A cada 1 grama de proteína, nós temos 4 calorias. Então, cada 1 grama de proteína contém 4 calorias. Lembram, só para a gente lembrar aqui um pouquinho, que a gente falou que os carboidratos, a cada 1 grama, continha 4 calorias, assim como as proteínas, e os lipídios, a cada 1 grama, contém 9 calorias. Bom, muito além de função energética, as proteínas, nós podemos afirmar que elas estão envolvidas em todos os processos biológicos dos nossos sistemas, tanto de forma ativa, né, nas reações químicas de maneira ativa, ou porque muitas de nossas células são compostas por proteínas. Então, vamos ver aqui algumas dessas principais funções. Elas atuam como enzimas, acelerando as nossas reações químicas. Elas são responsáveis pelo movimento dos nossos músculos. Também compõem nutrientes e anticorpos. Então, aqui vamos destacar grande importância para o nosso sistema imunológico. Elas atuam na coagulação sanguínea e transportam oxigênio. São grandes aliadas no aumento da saciedade, aqui muito interessante da gente usar no processo de emagrecimento. E atuam também na recuperação muscular de atletas e praticantes de atividades físicas. Ok, então vamos aqui dividi-las por grupos, assim como nós já fizemos com todos os outros nutrientes. Olha só, nós temos aqui primeiro as proteínas de fonte animal. Quem são? Carnes, ovos, leite e os seus derivados, né? Queijos, iogurtes e todos os produtos feitos de leite. De um modo geral, as proteínas de fonte animal, elas têm uma absorção maior em relação às proteínas de fonte vegetal. Isso porque elas contêm todos os aminoácidos essenciais. Aí, vamos ver aqui quem são as proteínas de fonte vegetal. Vamos destacar aqui: soja, quinoa, lentilha, grão de bico, tofu, as sementes, como a semente de abóbora, os feijões e a ervilha. A diferença aqui está, muitas vezes, exatamente com relação às proteínas de origem animal, nos aminoácidos essenciais, que nem sempre está completo nas proteínas de fonte vegetal. Então, entendam, por isso é tão importante aos vegetarianos e veganos, né, ter uma boa orientação e ter sempre uma variedade dos alimentos que são fontes de proteína, para que não haja nenhum desequilíbrio. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que são vegetarianos, veganos, eu já fui vegetariana por quase 3 anos, não dá para comparar 100 gramas de peito de frango com 100 gramas de lentilha ou grão de bico. A gente tem que ter uma boa variedade aqui entre as proteínas vegetais para conseguir chegar ou pelo menos se aproximar da absorção das proteínas de fonte animal. Então, é extremamente possível e saudável, desde que bem orientado e bem feito, tá? E aí, temos aqui o terceiro grupo das proteínas que eu quero destacar, as proteínas de fonte sintética.
E aqui vamos destacar os suplementos alimentares, né, à base de proteínas, tanto animais, do leite ou da carne, ou vegetais, feitos principalmente da ervilha, do arroz, das amêndoas, das sementes de abóbora. E a grande maioria das pessoas, aqui eu quero destacar algumas coisas. A grande maioria das pessoas, elas veem o uso dessas proteínas, né, dessas proteínas sintéticas, desses suplementos, apenas para atletas, ou ainda existem aqueles que têm a crença de apenas pelo fato de ingerirem a proteína sintética, né, o suplemento, vão engordar se não estiverem fazendo atividade física. Isso aqui acontece, acho que, se não todos os dias, mas dia sim, dia não no consultório. Essa dúvida e esse questionamento é grande. Então, vamos pontuar aqui, diante disso, duas questões. Vamos lá. O suplemento à base de proteína é apenas proteína em pó, certo? E isso não faz com que eles tenham o poder de te engordar mais ou menos que qualquer outra fonte energética. O que só ocorrerá quando a quantidade estiver inadequada às suas necessidades energéticas. Então, se você consumir qualquer um dos alimentos, qualquer um dos macronutrientes, né, que são fontes de energia, a mais do que as suas necessidades energéticas e dos seus objetivos, é fato que você também vai engordar. Olha só esse comparativo que eu coloquei para vocês aqui. Uma dose de whey de 20 gramas, ali eles têm entre 20 e 30 gramas, whey protein, né, a proteína do soro do leite, equivale em média a 80 gramas de tilápia, ou 64 gramas de frango, ou a 3 ovos, ou 55 gramas de patinho. Então, se você consumir qualquer um desses alimentos que eu citei a mais, também vai engordar, como o suplemento de proteína. Ficou claro? E daí, o segundo ponto que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte. Entendam que nós podemos usar as proteínas sintéticas tanto como um suplemento, um aporte a mais, além do alimento, com o objetivo de recuperação muscular mais rápida, ou um aporte calórico proteico maior, né, quando a pessoa, por exemplo, tem um objetivo de hipertrofia. Ou nós podemos lançar mão como um substituto de refeição. E aí aqui não é a mais, e sim ou, que em diversos momentos vão nos ajudar na praticidade, complementando alguma refeição. Então, deixa eu exemplificar isso aqui para vocês, para ficar mais claro. Vamos imaginar um dia onde você teve um imprevisto pela manhã, você acordou atrasado, alguma coisa deu errado. Para não sair sem comer e ter um bom aporte proteico pela manhã, ao invés de você, por exemplo, fazer os seus habituais ovos, que são fontes de proteína, naquele dia você pode bater um shake com whey, associado a umas frutas, coloca uma fonte de fibra para ficar aí bem rico. Aí você pode bater com água, com leite ou com alguma bebida vegetal, né? Quem é intolerante ao leite, algum leite de castanha, alguma coisa assim. Então, aqui nesse exemplo que eu dei é ou, não a mais. Essa é a diferença. Vamos imaginar um outro momento. Vamos imaginar que você deseja melhorar o seu valor proteico do lanche. E aí o whey, ele pode ser adicionado, claro que na quantidade correta e não necessariamente sempre uma dose. Lembra dos exemplos que eu coloquei, o que equivale a uma dose? Por exemplo, no seu iogurte natural. Isso é um lanchinho prático que eu sempre faço. Coloco num potinho ali um pouquinho de whey, uma colher de sopa, uma colher de sobremesa, enfim, dependendo das minhas necessidades. Coloco ali um psyllium, uma semente de abóbora ou uma granola, se eu quero um pouco mais de carboidrato, enfim. Coloco num potinho, levo para o trabalho. E na hora de comer, eu só adiciono o iogurte natural, que é fonte de proteína sim, mas tem uma concentração ali menor. E eu quero aumentar o aporte proteico daquela refeição, entenderam? Então, eu lancei mão desse suplemento. Então, assim, em poucos minutos a gente vai ter uma refeição completa, prática e saborosa. É claro, gente, que nada substitui o alimento. O alimento vai ser sempre a sua primeira opção. Mas, vez ou outra, essa opção mais prática, ela pode sim ser muito bem-vinda. Então, ficou claro aqui que ou a gente usa como um suplemento ou como um substituto de refeição. Vamos para frente. E aí,
será que as proteínas são todas iguais? Na verdade, não. Digamos que nós vamos poder aqui medi-las pelo seu valor biológico. E o que seria valor biológico, Karen? Valor biológico determina a quantidade de proteínas encontradas nos alimentos que realmente são absorvidas pelo seu corpo. As proteínas que contêm mais aminoácidos essenciais, são 9 ao todo, possuem uma melhor digestibilidade, tendo uma absorção no trato gastrointestinal mais eficiente. E aí aqui eu quero só abrir um parênteses a título de denominação, vamos dizer assim, que sempre que vocês ouvirem falar aminoácidos ou outro nutriente essencial, isso significa que são aqueles que o nosso corpo não sintetiza e nós precisamos ingerir através da alimentação, através da dieta. Então, aqueles aminoácidos essenciais, ou seja, eles são essenciais para o nosso corpo, porém nosso corpo não sintetiza. Já quando vocês ouvirem falar os aminoácidos não essenciais, são aqueles que o nosso corpo produz, mas que também são essenciais para o nosso organismo. Deu para entender? Então, os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente realmente precisa e não sintetizamos, precisamos ter na alimentação. E os aminoácidos não essenciais são aqueles que nós também precisamos, mas que o nosso corpo tem a capacidade de produzir. E aí, só uma regrinha aqui também para vocês se nortearem um pouco com relação ao valor biológico. O que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer? Multiplicar o valor proteico de cada substância alimentar que compõe o cardápio pelos valores de utilização proteica. E aí tem um fator de correção para cada tipo de proteína. Então, proteína derivada do cereal, a gente vai multiplicar por 0,5, proteína das leguminosas por 0,6 e a animal 0,7. Vamos dar um exemplo. 100 gramas de arroz tem 7 gramas de proteína. Então, o que a gente faz? 7 gramas de proteína vezes 0,5. Então, naquelas 100 gramas de arroz, eu tenho 3,5 gramas que são realmente de proteína, né? Que são realmente absorvidas pelo nosso corpo. Aqui, principalmente para quem é vegetariano e vegano, é uma regrinha bem interessante, assim, que às vezes a gente fica meio perdido, né? Que você olha lá no alimento, nossa, tem tantos gramas de proteína, que legal, ok. Mas vamos ver realmente o quanto é absorvido, entendeu? Vamos para frente. Aí, ainda que um ponto importante sobre o fato de as proteínas serem iguais ou não, só a curiosidade aqui. Nós temos as proteínas de alto valor biológico e aquelas de baixo valor biológico e aquelas que são consideradas proteínas de referência. As proteínas de alto valor biológico, elas possuem em sua composição aminoácidos essenciais em proporções adequadas e com uma maior e melhor absorção. Certo? Como exemplo, as animais, da carne, dos peixes, das aves, dos ovos. E aí aqui um destaque para 2 fontes de proteína vegetal que vão entrar com uma característica de alto valor biológico, ou seja, que contém aminoácidos essenciais em proporções adequadas. Aqui vamos destacar a quinoa e a soja, certo? Daí nós temos as proteínas de baixo valor biológico, são aquelas que não possuem em sua composição aminoácidos essenciais em proporções adequadas, ou seja, ela é uma proteína incompleta. E aí aqui vai entrar os cereais integrais e as leguminosas, né? Feijões, lentilhas, ervilha, grão de bico, enfim. Então, assim, por isso que eu volto a dizer, é tão importante para o vegetariano e para o vegano ter realmente essa variação, né? Essa alimentação mais rica para que a gente consiga chegar numa absorção ideal para suas necessidades de proteína. Que eu sempre digo, ninguém precisa de proteína animal para viver. Ninguém precisa de carne para viver, mas você precisa de proteína. E é esse equilíbrio aqui que nós temos que encontrar. Bom, olha só. E aí, por fim, aqui nós temos as proteínas de referência, ou seja, são aquelas que possuem todos os aminoácidos essenciais e em maior quantidade.
Então, a diferença aqui, as proteínas de alto valor biológico, elas possuem as proporções adequadas de aminoácidos essenciais, e as de referência, elas também possuem, obviamente, só que em maior quantidade. E aí nós vamos destacar aqui o ovo, o leite humano e o leite de vaca, né? Por isso também o whey protein é feito, né, do leite de vaca. E aí acaba ficando um suplemento tão completo. Bom, bora para frente. Recomendações e quantidades. Até aqui eu quero destacar um ponto bem importante, que eu vejo realmente muitos erros acontecerem aqui na dieta das pessoas. A distribuição de proteína na dieta ao longo do dia, né, é importante que ela esteja presente nas principais refeições. Café da manhã, pelo menos nas principais refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Para que você possa absorver de forma gradual, não sobrecarregando em uma única refeição. E aí, gente, o que a gente precisa entender aqui? Por que essa distribuição da proteína nas principais refeições é tão importante? Primeiro, porque se eu tenho essa distribuição nas principais refeições, vai me ajudar no controle da saciedade. Lembram que eu falei no início que uma das funções dela era ajudar na saciedade? Então, se ela fica bem distribuída ao longo do dia, eu vou ter uma manutenção de saciedade legal ao longo do dia. E em segundo lugar, a importância dessa distribuição equilibrada é porque não adianta a gente ter uma quantidade exagerada em uma refeição, já que o nosso corpo terá dificuldades em absorver toda aquela quantidade de proteína de uma vez. Então não resolve nada. Quem já não viu aí o maromba da academia, que às vezes quer tomar 2 doses de whey de uma vez, né? E chega em casa e come mais frango e tudo de uma vez, não resolve. Realmente não resolve. Bom, e aí com relação às recomendações diárias, elas são bem variadas. Elas vão aí de 1 a 2,5, 2,4, 2,5, né? Tem algumas referências aí. Gramas por quilogramas de peso por dia. Então, de 1 a 2,5 gramas de proteína por quilogramas de peso por dia. Então, o que é isso? Vamos supor, Karen, minha recomendação vai ser 2 gramas, você pesa 60 quilos, você vai multiplicar 2 vezes 60, essa é a sua recomendação de proteína por dia. E aí, o fator determinante aqui, gente, vai ser a sua necessidade energética, claro, né? São os cálculos que nós temos que fazer. E o seu objetivo? O seu objetivo é o quê? O seu objetivo é saúde? É hipertrofia? É emagrecimento? Se é atividade física, qual tipo? Por quanto tempo? Então, por isso que essa variação aqui, ela é tão grande, né? Que vai realmente depender de qual a sua demanda, né? Qual a demanda que você está requerindo ali de proteína. No módulo, mais uma vez, no módulo de gasto energético, né? Lá quando a gente falar dos cálculos, a gente vai destrinchar isso aqui um pouco melhor. E daí vocês notaram aqui que eu coloquei aqui como um fator determinante o emagrecimento, né? Porque como eu falei no início, esse aumento aqui de proteína em gramas por quilograma de peso, ela pode ser uma boa estratégia para dietas de emagrecimento, exatamente por melhorar a nossa saciedade. Ok, bora para frente. Chegou onde eu queria. Cuidado com os excessos. Esse ponto é clássico. Vejo todos os dias acontecer. Vamos ver por quê. Proteína também engorda. E aqui, nos últimos tempos, a gente pode destacar com clareza. Eu vejo muitos pacientes que já estão carbofóbicos, que acham que carboidratos, né, é o maior pecado da humanidade. Já ouvi muito. Bom, então, sendo assim, basta trocar por proteína e tá tudo bem. Vão tirando, né, por conta própria, tudo que eles entendem por carboidrato, seja de qualidade ou não, e se entupindo de proteína. Batata, arroz, nossa, jamais. Tem paciente que eu peço para ele comer uma mandioca com uma mão, ele quase tem um treco. Mas tudo bem comer toda a carne do mundo, e de preferência vermelha, né? Aqui sempre entra mais a vermelha,
Se esquecendo que ali também contém calorias. Eu não falei que a proteína é um nutriente com fator energético, né? Então, ali contém calorias. E que também, normalmente, principalmente sendo as animais bovinas e carnes vermelhas, elas também carregam uma boa quantidade de gordura. Então, não adianta. Se a conta não fechar no final do dia, você pode ser low carb, o que for, vai engordar. Outra questão, aumenta a resposta inflamatória em nosso organismo. O que eu quero dizer aqui? O excesso de proteína animal e principalmente da carne vermelha, eles fazem com que o nosso corpo produza mais interleucina 6. E o que é isso, cara? Esse nome é esquisito. Não importa. Lembrem que interleucina 6 é uma citocina pró-inflamatória, ou seja, a favor da inflamação. Ela vai aumentar os nossos níveis de inflamação. Depois, no próximo módulo de micronutrientes, eu destrincho bem sobre inflamação, tá? Outra questão aqui dos excessos. Ela prejudica o seu intestino, causando modificações nas bactérias intestinais que passam a produzir gases também alterados. Clássico também. O paciente chega no consultório, eu sempre pergunto da função intestinal, da função gástrica, distensão abdominal, gases, enfim. Muitos se queixam muito de um excesso de gases e a gente vai ver excesso de proteína. E lembrando que esses gases, eles geram essa hiperfermentação de bactéria patogênica, eles geram respostas inflamatórias no intestino também, o que pode aumentar o risco de células tumorais. E aí, um último ponto que eu quero destacar aqui é que elas podem causar problemas hepáticos e renais pelo excesso da produção de amônia, que é tóxica e precisa ser excretada pela urina. Gente, essa amônia, ela é transformada em ureia. Quem aí nunca viu um exame de ureia aumentado, né? Então, se liga aí. E aí, para ser eliminada, ela é transformada em ureia para ser eliminada na urina. O que acaba sobrecarregando tanto os rins, porque essa amônia ela é transformada Desculpa, gente, vamos voltar ao raciocínio. Falei que hoje não estava boa. Vamos lá. Essa amônia, ela é transformada em ureia. Essa amônia, ela é transformada no fígado para ser eliminada na urina. Então, se ela vai ser eliminada na urina, ela vai ter que passar pelos rins. Por isso, ela acaba sobrecarregando tanto o fígado, quando ela é amônia, quanto os rins, quando ela tem que ser excretada pela urina. A regra aqui é a seguinte, gente, não é quanto mais melhor, é o necessário, ok? E sobre proteínas, é isso que eu queria conversar com vocês. Fechamos macronutrientes. E logo no próximo módulo já fechamos os micronutrientes. E daí fechamos uma parte que eu considero bem importante, às vezes até um pouco chatinha de estudar, mas eu julgo ser de extrema importância para que vocês realmente comecem a entender todos os nossos sistemas e todos os nossos processos, ok? Um beijo, fiquem com Deus. Desculpe o meu cansaço um pouquinho a mais hoje, a voz está um pouquinho arrastada hoje, mas amanhã vai estar tudo bem e amanhã tem mais. Obrigada e até mais.